Te adoramos em Espírito. Pai do Senhor, amados, Pai do Senhor, louvado seja Deus. Mais uma sexta-feira, estamos iniciando o culto da família, com o nosso coração tão quebrantado, né, meus irmãos? Como família Batista Campos, pelas últimas informações a respeito dos nossos pastores. E por isso, nesta noite, nós não temos como abrir esse culto de maneira que não seja como é de habitual em oração, mas com uma intencionalidade especial para o que estão passando os nossos pastores neste momento e outros irmãos com indicação de cirurgia, como o irmão Mário Freitas, que hoje de manhã fez um procedimento também semelhante da irmã Ruth, né, colocando o stender. E graças a Deus, para a glória do Senhor Jesus, foi bem sucedido. Ele iniciou uma parte para que posteriormente possa fazer a outra parte do procedimento cirúrgico, né, angioplastia e tudo. Por isso eu quero lhe convidar nessa hora a ficar de joelho, a ficar em pé. Nós temos liberdade no Espírito Santo de Deus e juntos eu gostaria que você quebrantasse o seu coração na presença de Deus. Um momento de intercessão, um momento de nos colocarmos realmente diante do trono em favor daqueles que estão necessitando das nossas orações. Porque eu creio, queridos, que as nossas orações, elas podem chegar como um abraço no leito de hospital, podem chegar como um afago, como paz, como serenidade para o aflito. Então, nesta hora, nós queremos sincronizar a presença do Espírito Santo, sem a qual nada nós podemos fazer. Pai bendito, Pai amado, diante, Senhor, diante do Teu altar, Pai, como família da fé, como igreja, Senhor, nós queremos entronizar, Pai, a Tua bendita e santa presença, Senhor. Queremos clamar a Ti nesta hora, Senhor, pelo Teu favor, pela Tua graça, pela Tua benevolência, pela Tua misericórdia, Senhor amado, pelo Teu bálsamo, Deus querido, de tal maneira, Senhor, que só Tu consegues fazer, Senhor. Da maneira tal, Senhor, aonde só Tu podes entrar, Senhor. Por isso, nesta hora, Senhor amado, nós queremos Te apresentar cada um dos nossos irmãos que carecem, que necessitam, Senhor, do nosso clamor, das nossas intercessões, das nossas orações, Senhor. São tantas as necessidades, Pai. Ó Deus, olha para esse pós-operatório, Senhor, do irmão Mário Freitas, Pai. Caso tão delicado, Senhor. Pós-operatório do irmão Helder, filho da irmã Nazaré, Senhor. Ó Deus, olha, Pai querido, para o filho da irmã Eunice, Senhor, que está num momento tão delicado, Senhor, no processo, Deus, de pós-libertação, Senhor. Ah, Pai, continua, Deus, uma libertação, Pai, espiritual completa na vida dele, Senhor. Te clamamos, Senhor amado, pelo filhinho da irmã Denise e irmão Miguel, Pai, casal abençoado, amado, querido Deus. Oh, Senhor, te clamamos, Pai, pelo Vicente, Deus amado. Oh, Pai, são tantas, Pai, as petições. Te clamamos, Senhor, pela cognição, pela parte mental, Pai, por
querido, das nossas crianças, Senhor, que tem sofrido ataques, Pai, tão violentos, Senhor, com enxaqueca, Senhor amado. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, alcança, Senhor, a nossa querida irmã Vânia, Deus, tudo aquilo que ela tem passado com dores no seu corpo, Pai. Cada um dos meus irmãos, Senhor, que necessitam de auxílio, socorro, bálsamo, cura, Senhor amado, nós colocamos diante de Ti, Senhor. Deus, são tantos os irmãos, Pai, mas em especial, Senhor, nesta noite, num caso tão delicado da nossa pastora, Pai, nós queremos rogar a Ti, Senhor amado, em especial, Senhor amado, a Tua bênção, o Teu favor, o Teu milagre, o sopro de vida, Senhor. Ah, Deus, quanta serenidade, a paz de quem está em Ti, Senhor amado, transborda, como nós podemos ver ao ouvi-la falando, Senhor. Nós nos enchemos de alegria, Pai, mesmo em meio a circunstância difícil, porque nós sabemos que a nossa vida só depende de Ti, Senhor. Por isso eu Te agradeço, Pai. Te agradeço pela vitória, pela recuperação da Sol, Pai, que vem de uma pneumonia, Deus, e hoje ela está aqui adorando, agradecendo ao Senhor. Te agradeço imensamente, Senhor, por cada um, Pai, que já conquistou e tem conquistado as suas vitórias na luta dos joelhos dobrados, Senhor amado. Obrigada, Deus, por essas mulheres, colunas de oração desta igreja, Senhor, como a irmã Ivone, que aqui hoje representa o círculo de oração, junto com a minha irmã, Deus querido. Louvado seja o Teu nome, Pai, bendito seja o Teu nome, Deus. Ah, Senhor, olha a recuperação completa, Pai, plena do irmão sábio, Senhor amado. Oh Deus, oh Senhor amado, só Tu podes fazer, Pai, aquilo que nós não podemos, Senhor. Liberta, Senhor, traz cura, Pai. Deus amado, passando, Senhor querido, para outras esferas, Senhor, outras áreas, Pai, de nossas vidas, Senhor, nós Te apresentamos, Pai. Te apresentamos a dificuldade, Senhor. Te apresentamos, Senhor amado, a porta de emprego, Pai. Te apresentamos, Pai querido, a porta do concurso, Senhor. Te apresentamos, Deus querido, os estudantes, Senhor amado. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo. Te apresentamos, Senhor, aqueles que ainda aguardam, Pai, por uma promoção, Senhor amado, nas empresas, nos órgãos públicos e privados, Senhor, aonde servem, Senhor. Tu és, Pai, o Senhor da nossa vida, e nós precisamos tanto do Senhor, Pai. As famílias clamam e precisam tanto do Senhor. Ah, Deus, aqueles, Senhor, como meu esposo, pastor Roberto, que estão atravessando a Bahia, Senhor, do Iapoque ao Chuí, indo rumo ao Iapoque, Senhor, nesta hora, Pai. Ser com ele, guarda, abençoa, guia, em nome de Jesus, Senhor. Nossos homens, Pai, os varões, os cabeças, Senhor amado, façam, Senhor, a entender, Pai, a dinâmica do Teu Espírito Santo, Senhor. O poder, Senhor amado, da Tua palavra, o poder dos princípios, Senhor, para a vida dos nossos amados homens, Senhor. Oh, Deus querido, pois Tu és o cabeça sobre todo homem. Oh, Deus, abençoa cada um, Pai. Libera a Tua bênção, libera a Tua graça, Pai. Assim nós choramos, assim nós Te apresentamos, Senhor, e entregamos este culto diante do Teu altar, com o nosso espírito, Senhor amado, prontos, Pai, para receber tudo aquilo que Tu queres falar conosco nesta noite. Pai querido, Pai amado, que os nossos ouvidos espirituais
sejam, Pai, sensíveis e apurados ao ouvir o sopro delicado do Teu Espírito Santo nesta noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, Deus, que ninguém fique nesta noite, nesta casa de oração, Senhor, da mesma maneira que chegou, Pai amado. Libera do Teu Espírito, libera, Senhor amado, do Teu mover. A Tua igreja clama, a Tua igreja necessita da Tua presença, Senhor. Nesta noite, Senhor, a ministração está nas Tuas mãos, Espírito Santo. Adore o Senhor, querido. Vim para adorar-te, vim para
Cumprimente um irmão que está próximo de você. Vá até alguém. Cumprimente. Abençoe a vida do irmão. Abençoe, libere a vida. O casal se abraçando. Aleluia. Aleluia. Libere sobre a vida do seu irmão uma palavra de bênção, uma palavra de esperança. Irmão, fale com meu irmão, pastor, fale com meu irmão, por favor. Dê a mão a ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nada vence o amor. Nada vence o amor. Nada. Glória a Deus. Pastor. Irmãos, eu já espantei o negócio. Glória. A paz do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor. Glória a Deus. Mais uma vez estamos na casa do Senhor para juntos exaltarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. Convido os irmãos para nós estarmos em pé. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Leitura essa que nós encontramos no Salmo de número 46. Aleluia. Salmo de número 46, a partir do versículo 1. É um salmo maravilhoso que nós podemos ler. E no momento que a gente está vivendo, né, uma enfermidade, problemas com a pastora Ruth e demais irmãos, mas cremos que Deus ele é o nosso refúgio, o nosso socorro, Ele é o nosso libertador, Ele é o médico por excelência. Eu tenho certeza que grandes coisas a igreja aqui na Batista Campo vai viver, porque Deus ele é fiel. Aleluia. Vamos ler, irmãos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos têm um pedido de oração para fazer nesta hora? Aleluia. Bendito Deus e Pai que está nos céus. Mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença, Pai. E para nós, Senhor, é motivo de alegria, Senhor, podermos passar, Senhor, o dia inteiro, Senhor, nos nossos afazeres, Senhor, nos nossos afazeres diários, Pai. Trabalho, Senhor, Deus, demandas de cada um dos irmãos, Senhor. Mas aqui nós chegamos, Pai, para renovar as forças, Senhor. Chegamos aqui para nos alegrarmos, Senhor. Chegamos aqui, Senhor, para cultuarmos a Ti, Senhor, para celebrar a Ti, Senhor, porque Tu és o Deus fiel, Senhor. Tu és o Senhor dos exércitos, Senhor. E
Diz a tua palavra que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por isso, Pai, nós cultuamos a Ti, Senhor, porque temos a certeza que Tu és um Deus fiel, Senhor, que cumpre, Senhor, os Teus propósitos, Senhor. Diz a Tua palavra que pode passar, Senhor amado, os céus e a terra, Senhor, mas as Tuas promessas, Senhor, elas não passarão, Senhor, elas se cumprirão da vida de cada um, Senhor, daqueles que temem a Ti, daqueles que Te servem, daqueles que Te adoram, daqueles que cultuam a Ti, Senhor. E nós estamos nesta noite, Pai, para celebrar o Teu nome, Senhor, por cada mão levantada, Senhor, em sinal de adoração, em sinal de reverência a Ti, Pai, porque cremos, porque acreditamos que Tu és um Deus fiel, Senhor. Por isso, meu Deus, nós oramos, Senhor, por cada irmão enfermo, Senhor, por cada irmão, Senhor, que necessita, Pai, de uma palavra de cura, Senhor. Deus, oramos pela pastora Ruth, Senhor, oramos pela vida do nosso pastor também, Senhor, oramos pela vida do irmão Mário Freitas, Senhor, pela vida do Helder, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos, Senhor, que aqui já foi mencionado, Senhor. Tu és o Deus fiel, Senhor, que cumpre seus Deus propósitos, Pai, e nós somos testemunha disso, Senhor, que Tu és o Deus que cura, que opera, Senhor, que faz o milagre acontecer. Por isso, Deus, nos abençoa, Pai, na continuidade deste culto, Senhor, continua abençoando a Tua igreja, Pai, pois nós Te pedimos e nós Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pai, Senhor, igreja. Pai, Senhor. Nesse momento é o momento de ofertório, contribuir para a casa do Senhor. Aquele que não faz parte da igreja, sinta-se à vontade para ofertar, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nessa noite, Senhor, oramos a Ti, Senhor, pelas primícias, Pai. Oramos pelo mantimentos, Pai. Oramos pela nossa casa, pelo celeiro, Senhor. Deus, o Senhor é o Deus que supre as nossas necessidades. O Senhor é o Deus que envia tudo aquilo que falta para a gente, Senhor. Somos gratos, Senhor, a Ti, Pai, pelo dom da vida, por isso estamos vivos, Senhor. Estar, Senhor, com saúde em Tua casa, Te adorando e Te glorificando. Senhor, mas nesse momento queremos Te adorar com as nossas ofertas, Senhor. Deus, ser, Senhor, como aquela viuvinha, Senhor, que deu aquelas simples moedinhas, Senhor, mas de todo o seu coração. Senhor, para Ti não importa valores e números, mas para Ti o que vale é o nosso coração. Nessa noite queremos doar aquilo que temos de mais bondoso em nossas vidas, Senhor. E nas nossas mãos colocamos a oferta de amor, Pai. E através dessa oferta de amor, que hajam bênçãos, vitórias. Senhor, não queremos orar só por bens materiais, mas sim bens espirituais. É o que precisamos, Senhor. E através da medida que o Senhor abençoar nossas vidas na área, Senhor, espiritual, a nossa vida também, nas outras horas, Senhor, será abençoada. Então, essa é a nossa oração nessa noite. E Te agradecemos. Amém. Amém. Aleluia. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver, o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque chorar, chora nos pés do Senhor.
toda amada igreja com a paz do Senhor. Pai Amém? do Senhor. Paz do Amém. Senhor. Irmãos, é com muita alegria que eu aceitei o convite para compartilhar com os irmãos, né, uma palavra hoje. Não sei se a pregação demorará 15 minutos ou 50 minutos. O mais importante é que a palavra do Senhor ela seja pregada. Nosso amado pastor Romero, a nossa amada esposa do pastor, né? Pastor Jaqueline, tiveram no seu coração, creio que esse mês de abril, né? Era o homem, né? Fala sobre o. Deixa eu ver, não sei qual foi o textual que o nosso pastor Romero mandou no celular, mas era sobre a figura masculina, né? Sobre o papel do homem. E há algum tempo eu já tenho meditado na palavra sobre a questão do que seria a masculinidade hoje. Só que quando eu comecei a estudar a palavra, eu não conheço a palavra que veio para mim. Foi algo bem mais básico, que serve não apenas para homens, como para mulheres, mas geralmente a gente cobra muito dos homens, né? Porque foi dita de um homem para outro homem. Hoje em dia, creio eu que que seria o fator homem está meio banalizado hoje em dia, né? Temos aí diversas correntes de pensamento, e aquilo que nós falávamos que seria o masculino, a pessoa não, olha, não é homem nem mulher, né? E a gente perde um pouco da essência daquilo, qual o padrão que Deus colocou para a gente. Quando a gente estuda uma parte de estatística, por exemplo, a gente vê que existe uma curva padrão, né? Existe um desvio padrão. Existe um padrão de comportamento para as pessoas. Por exemplo, eu perguntar para os irmãos, a maioria dos enfermeiros ou enfermeiras é homem ou mulher? É mulher. É mulher. A maioria dos engenheiros é homem ou mulher? É homem. Existem certas características que Deus nos colocou, mas elas não nos definem. Porque, por exemplo, não é porque a maioria dos homens é engenheiro que os computadores não foi feito por uma mulher que fazia estava vendo um negócio no Instagram recentemente, e ela fazia hoje o código que a gente tem no celular, ela fazia à mão. Era uma mulher. Não estamos falando de capacidade, estamos falando de comportamentos padrões. Por exemplo, se você for numa praia e tiver uma reta escavadeira funcionando, é provável que você vai ver os 30 homens parados olhando a reta escavadeira funcionando. Qual é a graça que tem? É um padrão de comportamento. Existem coisas que são, né? E isso tem se perdido hoje em dia. E eu vinha muito nesse tipo de pensamento há um tempo atrás. Eu estou falando com os irmãos, mas eu não vou falar sobre isso. Mas eu quero falar com os irmãos, porque creio eu que virão outros pregadores que falarão sobre isso. Falarão sobre isso. Hoje eu vou falar uma coisa muito básica mesmo, que servirá tanto para homens quanto para mulheres, mas que foi falado de um homem para outro homem. E assim que eu for falar, e eu for me lembrando de alguma coisa, eu vou falar uma característica do homem, mas tem um documentário, acho que tem uns 7. É muito antigo, tem mais de 10 anos, feito por um humorista europeu aí, que fez uma pesquisa a respeito dos comportamentos humanos. E assim, aí uma das pessoas falou, chegaram com ele e falou, olha, você é assim porque quando você era criança, sua mãe chegava com você, olha, você é homem, você é macho, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. E é engraçado porque ele chega com a mãe dele, né? E ele é um senhor de idade já, e fala assim, eu tenho idade de 40 anos já. E ele chega, mãe, quando eu era criança, o que é que a senhora falava para mim? Hoje você é a coisa mais linda do mundo para mim. Ela não chegava e falava, você é um homem, você é isso. Ela tratava como uma mãe trata uma criança, com uma palavra de carinho e de afeto. E é engraçado isso quando a gente vê a situação. Mas eu falo desse coisa porque ele fala muito do comportamento humano. O que é o comportamento padrão? Né? O que o homem e o que a mulher faz. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos, né, que eu não vou falar aqui de hoje de homens alfa, de testosterona, masculinidade. Eu não vou falar dos legendários. Não sei se alguém aqui já participou, né, dos legendários aí, custa um pouquinho de dinheiro, né?
Não vou entrar também nesse mérito, não vou falar muito do comportamento padrão, mas eu vou falar de algo que eu li na Bíblia e eu vi um homem falando para o outro homem. Então, se vocês puderem abrir as vossas Bíblias, o livro de 1 Reis. Eu gostei do nosso pastor Salomão na lição passada, que você pode falar isso, né? Os livros do Antigo Testamento são livros. Primeiro Reis, segundo Samuel, né? E quando vai para o Novo Testamento, como são epístolas, cartas, primeira Tessalonicenses, primeira João. Mas vamos lá. 1 Reis, capítulo 2, verso 1 ao 9. Eu vou ler os versículos e depois a gente faz a oração. Amém? Amém. Davi dá instruções a Salomão e morre. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Em outras versões, seja forte e seja homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Aleluia. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Né, e a Amasa, filho de Jeté, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cães desçam à sepultura em paz. Versículo 7. Porém, com os filhos de Barzilai, os de Leadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Bauri, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. E vai ser o versículo 9. Mas agora não o tenhas por inculpado, pois és homem prudente, e bem saberás o que lhe hás de fazer, para que as suas cães desçam à sepultura com sangue. Senhor Deus maravilhoso Pai, pedimos agora, Senhor, a orientação do Santo Espírito, quando estivermos falando, Senhor, aqui sobre esses versículos, que a tua graça, Senhor, esteja agora conosco, em nossos corações, que o Senhor venha falar realmente aquilo que tu deseja para nós, Senhor, como homens e como mulheres, que nós possamos ser cada dia mais e mais, Senhor, agora nós possamos pensar aos homens, que possamos ser homens fortes, corajosos e valentes, que possamos tomar posições, Senhor, que possamos tomar decisões, que possamos fazer a tua vontade, em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Esse versículo há muito tempo já, o 1 Reis, capítulo 2, versículo 2, essa parte, né? Coragem, pois, de ser homem. Você me questionava, né? O que era ser homem. A minha ideia principal era pegar esse versículo e começar a sair. Mas eu li o resto do texto, né? Como é que Davi fala para ele ser homem e de repente aí dá 4 instruções para o seu filho? Ser homem é isso. Isso é o básico de ser homem. Quando nós olhamos aqui, Davi, ele não fala para Salomão de enfrentar exércitos. Olha, ser homem é enfrentar exércitos. Ele não fala para Salomão que ser homem é ter grandeza. Ele não fala para Salomão de grandes conquistas. Mas quando ele fala,
coragem e ser homem. Ele dá 4 conselhos para o seu filho. Pequenas decisões, mas que moldam o caráter de um homem. E também, por que não falar, moldam o caráter de uma mulher, moldam o caráter de uma pessoa. Quando nós pensamos em Davi, né, e vemos a vida dele, nós percebemos homem, criança humilde, vou falar assim, pequena pessoa humilde, né, tomava conta das ovelhas, mas desde lá já foi preparado, lutou contra o leão, lutou contra o urso, de repente foi lutar contra Golias, de repente começou a servir a Saul, as pessoas começaram a olhar para ele, ele foi ungido rei, mas continuou respeitando a questão da hierarquia, e reinou durante 40 anos em Israel, 7 anos reinou em Hebron, depois 33 anos reinou em Israel, não sem dificuldade, né? Pareceu o Game of Thrones da Bíblia, né? Quem viu o seriado Game of Thrones, aí, quem gostou, a Bíblia, o livro de Davi é mais ou menos isso, na história de Davi. Era um negócio de querendo o pessoal derrubar, filho querendo derrubar o pai, era um negócio bastante complicado, não era um negócio muito fácil não. E Davi também não foi exatamente, às vezes, um bom pai. E talvez pensando nisso, ele deu um conselho para Salomão. Porque se a gente olhar para a vida de Davi, a gente vê quando um pai não cria bem o filho, aí também vamos colocar a mãe no meio, né? Mas o pai não cria bem o filho, os filhos começam a ter atitudes equivocadas. Por exemplo, nós temos aí em 2 Samuel capítulo 13, um dos filhos dele, Amon, né? E Tamar, que era uma meia-irmã, né? Eram meio-irmãos, eram filhos de Davi, mas eram meio-irmãos. Aí eu geralmente uso a história de Amon e Tamar para explicar o que é amor e o que é paixão, né? Amon se apaixonou, forçou a ter relações com a irmã, e quando forçou ela não queria mais ela. E aquilo que a pessoa que era amor era uma paixão. Mas veja bem, filho do rei, e Davi não fez nada. O pai naquela época não fez nada. Só que disso gerou outras coisas, né? Gerou outras coisas. Depois o Absalão, né? Já meio revoltado, filho de outra mulher também com Davi, quis usurpar o reino. Temos aí no livro de 2 Samuel, capítulo 15, olha só, Amon está no capítulo 13, no 15 já tem aí, e um pouco antes ainda tem em 1 Reis, capítulo, eu estou lendo 2, né? Primeiro ainda tinha o Adonias, que tentou tomar, e o senhor pode colocar em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6. 1 Reis, capítulo 1, versículo 6. Versículo 6. Vamos ver se está. Se é esse versículo mesmo. Isso aqui fala de Davi em relação a Adonias, está certo? Jamais seu pai o contrariou, dizendo, porque procedes assim. Além disso, era ele, além de aparecer muito formosa, nasceu depois de Absalão. Olha aqui, ó. O seu pai jamais o contrariou. Então nós temos que Davi, no final da vida, dando um conselho, ele está dando um conselho com propriedade de alguém que errou muito durante a vida. Ele quer que o filho dele, ao tomar o lugar dele, possa tomar as melhores decisões. Mas ele não fala de grandes coisas, mas ele fala de pequenas coisas. E são essas pequenas coisas, né, que eu quero comentar com os nossos amados irmãos aí. Quando olho para esses 4 conselhos de Davi, eu posso perceber que quando ele fala de Deus, quando ele fala de Joabe, quando ele fala de Barzilai, e quando ele fala de Simei, eu posso entender aí, e os irmãos que vão meditar também podem ter suas próprias interpretações, mas eu vejo que ele fala de Deus. O senhor pode voltar para o texto aí de 1 Samuel, por gentileza? Segundo Samuel. Não, peraí. 1 Reis, capítulo 2, está certo? É o 1 Reis, capítulo 2. No versículo 5. Versículo 5. Ó.
Tu sabes também o que me fez Joabe, filho de Zeruia. Eu vou entrar na pregação, ainda vou explicar, né? Mas primeiro ele fala sobre Deus. O que ele me fez? Davi está falando de família. Deus, família. Quando fala de Joabe. Aí depois ele fala também, toma conta de Barzilai, ele está falando do próximo. E por último ele fala de Simei, aí está falando de algo pessoal de Salomão, ele fala assim, da tua inteligência. Então eu, interpretando, tá certo? Isso é minha visão, meditando na palavra do Senhor, eu entendi que ele fala de Deus, família, o próximo e depois o próprio Salomão. E aí nós podemos também entender que Salomão, um homem, para ser forte, para ser corajoso, ele deve tomar atitudes rápidas, ele deve ter atitudes constantes, se eu for pensar em Barzilai, e ele também deve tomar atitudes sábias, se eu for pensar o que ele fez com Simei. E o primeiro ponto, o irmão pode voltar aí para o versículo 3, obediência a Deus. O primeiro ponto que Davi fala para o seu filho, um homem de verdade, ele tem que ser o quê? Temente a Deus. Eu posso falar de nossa comunidade, eu posso falar dos legendários, eu posso falar das pessoas retornando o resgate da identidade do que é ser homem, eu posso falar de coragem, liderança e propósito, eu posso falar de desafios pessoais, né, que acontece no legendário, o pessoal sobe a montanha, desce a montanha, vai não sei para onde, mas em primeiro lugar Deus. O homem de verdade, ele precisa ser obediente a Deus. É o básico. É o básico. Quando ele fala ser homem, o mais importante, eu vou falar aqui de outras características, mas essa é a mais importante. Porque é através dela que nós podemos conseguir as outras coisas. Que nós podemos conquistar aquilo para o qual nós fomos feitos. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, os irmãos me corrigem se eu estiver errado, mas ele fala, procurar em primeiro lugar o reino de Deus. Não é isso? Me corrijam. Mateus capítulo 6, versículo 33. Aí quando o irmão coloca lá, eu vou ler aqui o texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Vou marcar aqui para não perder essa página. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, o reino de Deus, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão lá acrescentadas. O irmão não precisa colocar não aqui, mas eu vou ler Jeremias capítulo 29, versículo 13. Jeremias capítulo 29, versículo 13, só para compartilhar com os irmãos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Está falando de buscar ao Senhor. Um verdadeiro homem, ele busca ao Senhor. Quando o homem deixa de buscar ao Senhor, ele deixa de ser homem. Em que sentido? Começa a tomar decisões erradas, começa a tomar atitudes medrosas, começa a tomar atitudes que ele não deveria tomar. E os irmãos e as irmãs vão entender que eu estou falando para mulheres. É por isso que eu falei. Eu estou falando de um conselho para homens, mas também serve para mulheres. Mas nesse contexto aqui, eu estou falando uma questão também da liderança que Salomão tinha, tá certo? Em Deuteronômio capítulo 28, versos 3, 9 e 10, também temos que o homem forte é temente a Deus, tá certo? Então eu vou passar essa primeira parte, porque ela é óbvia. Coragem, ser homem apenas em Deus. Básico. Fugiu disso, não tem mais como. Aí vamos ir para a segunda parte, tá certo? No versículo aqui lá do livro de 2 Reis, né? Já nos versículos 5. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia. Alguém sabe o que foi que ele fez? Alguém sabe o que foi que ele fez? Ele matou Absalão. O irmão ia falar? Eu paro pergunta e não deixo a pessoa responder, né? Mas é isso. Joabe
matou Absalão. Davi havia dado uma ordem no livro de 2 Samuel, no capítulo 18, no versículo 5, para não matarem Absalão. Inclusive na história, uma pessoa vê Absalão preso, vai avisar Joabe e Joabe fala assim: por que você não matou ele? Agora eu ia te dar não sei quanto de dinheiro, ia te dar um cinturão para tu ser livre. Ele falou: nem que tu me desse todo o dinheiro do mundo, porque eu ouvi o meu rei falar que não era para tocar nele. Mas se nós formos ler em 2 Samuel, no capítulo 18, no versículo 15, Joabe vai lá e mata Absalão. E é interessante essa história, porque Davi, é só para a gente entender o contexto do que Davi estava pedindo para Salomão, para saber que não era uma coisa fácil, porque quando Absalão quis tomar o poder e ele fugiu, Davi fugiu, ele fugiu com Joabe. Joabe era homem de confiança. Joabe podia ter ficado em Israel, mas Joabe preferiu fugir com Davi. Mas Davi sabia que ele não podia confiar em Joabe, mas aceitava Joabe, porque Joabe era respeitado pelos outros. Davi estava numa questão política, que ele aceitava Joabe no meio deles. Mas quando Joabe veio e ele soube a história, Davi tomou uma atitude. Ele fala: eu vou trocar esse cara e vou colocar... Qual foi os dois? Está no versículo 5 isso. Abner e o outro era Amasa. Ele falou: vou colocar Amasa no lugar dele. Mas o detalhe interessante é que Amasa, ele saiu com Salomão, ele saiu com Absalão para procurar Davi. Mas Davi escolheu Amasa. Acabou não indo porque o pedido do Joabe matou. Mas o que vocês estão dando? Eu estou falando para os irmãos para entender o contexto. Quando a gente lê a questão de Abner, quando Joabe estava junto com Davi, acho que logo depois que Saul morreu, lá em 2 Samuel, no capítulo, quando tem aquela relação, eu acho maravilhoso, porque assim, temos Abner. Por que Joabe quis matar Abner? Porque Abner matou o irmão de Joabe na guerra. Mas quando a gente olha o texto bíblico, e Abner perdeu a guerra. Abner estava do lado de Saul, tá certo? Abner estava do lado de Saul, ele havia perdido a guerra. Ele está fugindo. E o irmão de Joabe vai atrás de Abner: eu vou matar esse cara. E a Bíblia conta que o Abner parava e ele falou: pare de me perseguir que eu vou te matar. E o Abner continuava perseguindo. Ele fala: para de me perseguir que eu vou te matar. Então, numa autodefesa, numa guerra, ele acabou matando o irmão de Joabe. Mas Joabe não gostou muito dessa história e fez uma armadilha. E Davi falou: Abner, não se preocupa. Davi entendia de guerra. Davi, é uma coisa que a gente fala, não é pessoal, mas Davi entendia um pouco isso, né? Ele falava: olha, eu não vou fazer nada contra ti. Não vou fazer nada contra ti. Joabe não aceitou: não vou vingar o irmão. E acabou matando ele. Acabou matando o Abner. Mas Davi havia falado que não ia acontecer nada com ele. Por que eu estou contando essas histórias? Para vocês entenderem quem era Joabe. Joabe era uma pessoa importante. Joabe era uma pessoa próxima de Davi. Era uma pessoa respeitada pelo povo. Então, quando Davi pede para Joabe, quando Davi pede para Salomão, mata Joabe, ele está pedindo algo fácil. Não era algo fácil. Ele é rei, ele pode fazer qualquer coisa. Questões políticas. Joabe não era qualquer um. Era uma pessoa importante, era uma pessoa respeitada pelo povo. Então, o que é que nós temos que aprender agora? O que é ser homem nesse sentido? Tá certo? O que é que Davi, na minha visão, queria ensinar para Salomão ao tomar essa atitude? Primeiro, defende a família. Por quê? Ele matou o teu irmão. Eu não aceito isso. Defendeu a família. O homem forte, ele tem que tomar decisões difíceis. O homem forte, ele tem que saber o peso de suas decisões.
Um homem forte, ele tem que arcar com as decisões que ele toma. Um homem forte, ele deve proteger sua família. Um homem forte deve tomar posições no trabalho, na igreja e em casa. O homem forte, ele tem que tomar posições. Ele tem que saber que as decisões dele valem muita coisa. Eu acho importante quando eu vejo algumas pessoas aqui e me permita a irmã falar do nosso amado pastor Roberto, ele fala que está em viagem, né? Eu vejo o homem tomando decisões. Ele está lutando pela sua família. Ele tomou uma decisão, não, vou fazer isso agora. Estou longe da minha família, tenho que arcar, eu tenho que sustentar, eu tenho que trabalhar. Todos nós, tudo bem que às vezes o homem e a mulher trabalham, mas ele tem isso no coração. Eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que tomar uma posição. Porque o que nós vemos muito hoje em dia também aí, o pessoal comenta aí na geração Z, né? Você chega, briga no trabalho e não quer mais esse trabalho. Não quero mais, vou jogar tudo para fora. O meu chefe me brigou porque eu cheguei atrasado. Quem pensei que ia para ficar? A gente não vê muito isso. Parece muito para mim no Instagram, né? Meu ponto de informação é o Instagram. Mas parece que se perdeu essa hombridade de aceitar uma briga, de aceitar ser chamado a atenção e de saber chamar a atenção. O homem forte, ele sabe isso. E Davi está pedindo isso para Absalão, para Salomão nesse exato momento. É isso que ele está pedindo para tomar uma decisão difícil. E se nós continuarmos aqui, nós vamos ver que Salomão cumpriu o que Davi pediu. Nós vamos ver aqui no versículo 29 de 2 Reis. Chegando esta notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo a Adonias, ainda que não se desviara seguindo Absalão, fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e esse que está junto ao altar enviou para Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai, arremete contra ele. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, sai daí. Ele respondeu: não, morrerei aqui. Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe e assim me respondeu. Disse-lhe o rei: faze como ele disse, arremete contra ele e sepultua-o, para que tires de mim, da casa de meu pai, a culpa do sangue que Joabe sem causa derramou. Se a gente for ver, você está percebendo que Salomão está mandando matar uma pessoa, que quando a gente lê parece fácil. Mas ele está determinando, ele está iniciando o governo dele e está determinando, tomando uma posição. Davi não falou de grandes coisas, mas ele falou de uma coisa que Salomão obedeceu. Quantas vezes não falta isso? Tomarmos uma posição, sabermos arriscar e fazer isso no Senhor. Tudo que eu falar, fazer isso no Senhor, porque sem Ele a gente não consegue nada. Mas esse é o primeiro ponto, tá bom, irmãos? Saber o peso das nossas decisões e ter coragem para tomar. Segundo ponto, aqui terceiro ponto, na verdade, primeiro Deus, passamos aqui por Joabe, temos agora aqui mais um ponto, versículo 7. Porém, com os filhos de Barzilai, os gileadita, usarás benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Quando a gente olha para a vida de Davi e Absalão, estava tentando tomar o poder, o que acontecia? Salomão sempre foi meio ardiloso, né? O Absalão.
estou confundido, irmão. Perdão, irmãos, vocês estão entendendo. O Absalão queria tomar o poder. Ele ficava lá na porta do templo. E as pessoas iam para a casa de justiça, né? Para fazer justiça. E ele, esperto, ficava lá queimando o pai dele. Olha, não. O Absalão, né? Estava lá. Não te vês? Aí, tipo assim, quando ele mora em Belém, o cara, não, estou vindo lá de Castanhal. Você vê ele de longe, né? Se tivesse alguém aqui para ajudar a tua causa, ou se eu pudesse, né, conhecer um determinado candidato aí, eu sou um simples repórter. Mas a questão é, ele estava lá queimando o pai dele. E quando alguém vinha falar e se ajoelhar diante dele, não, se levanta e beijava e tratava bem, já querendo fazer o meio de campo, para tomar o poder. E ele chegou com o pai dele e falou assim: pai, Absalão chegou com Davi. Eu prometi a Deus para ele fazer um sacrifício. Deixa eu ir ali em Hebron, em Jerusalém, eu prometi que ia fazer um sacrifício. Aí Davi olha assim, vai. E ele vai com uma sacrificiária, né? E reúne 200 pessoas. Nisso ele já mal comunou com outras pessoas para tomar o poder. E nisso que ele está agindo, ele está conseguindo convencer o povo, porque quando você vê na palavra de Deus que fala assim, passado 4 anos, quer dizer, Absalão ficou trabalhando uns 4 anos para poder fazer o plano dele. E convidou 200 pessoas, essas 200 pessoas não sabem o que estavam fazendo lá, é tipo assim, se o filho do rei me convida, eu vou, né? Se o filho do rei me convida, eu vou. Aí, estava lá, e ele fala assim, quando acontecer tal coisa, toca a buzina, ele fala num lugar lá, e chega a notícia. Os conselheiros de Davi falam assim, ei, o que tu fizeres, o que tu mandares, a gente faz. Davi, creio eu, não sei se por temer Salomão, ou temer matar Salomão, o Absalão, perdoe novamente, ou temer matar Absalão, fala assim, vamos fugir. E nessa, algumas pessoas chegam, Davi, vou contigo. O primeiro que chega, tá, vai comigo. O segundo chega assim, Davi, vou contigo. Não, tu fica, porque eu preciso de alguém aqui para tirar os conselhos do Aitofel, que foi o cara que se rebelou contra Davi. E nessa quando o Davi está fugindo, o exército dele e Joabe está junto, mas até com fome, né? Precisa de ajuda. E quando nós vamos aqui para o livro de 2 Samuel, no capítulo 17, deixa eu ver aqui. Tendo Davi chegado a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Aimiel, de Lodebar, e Barzilai, os de Leadita, de Rogelim, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, farmas e lentilhas, também mel coalhada, ovelhas e queijos de gado, e os trouxeram a Davi e ao seu povo que com ele estava para comerem, porque disseram, este povo no deserto está faminto, cansado. No meio da guerra, Davi arrumou amigos. Já cansado, já velho, já perseguido, onde em teoria ele já deveria estar com o reino dele tranquilo, o próprio filho, Absalão, quer matar a pessoa a situação, mas ele encontra pessoas. E nós vimos aqui que Barzilai o ajudou. E o que é que a palavra de Deus diz no livro de 1 Reis? Porém, com os filhos de Barzilai, os de Leadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. E é interessante que Davi, quando vence a batalha contra Absalão, e está lá o povo com ele,
E ele começa a falar do povo, bora fazer ele rei de novo. E ele começa a tramar, a agir para que volte a ser rei. E no meio tem um outro cara lá no tribo de Benjamim que não quer deixar ele ser rei, mas isso não faz parte da nossa história. Mas quando ele está voltando, esse Barzilai passa com ele. Davi fala assim: ei, vem para o palácio. Vamos para o palácio porque eu vou cuidar bem de você. Então, nós vimos aqui nesse texto do 1 Samuel, capítulo 17, que várias pessoas ajudaram, mas ele só está falando do Barzilai. Talvez Barzilai tenha sido o mais proeminente da ajuda, né? De repente, Barzilai deu 100 reais, deu 10. Pode ter acontecido isso, não sei. Mas Barzilai é lembrado. Barzilai é lembrado. E esse é o ponto que eu quero falar com os irmãos. E Davi fala aí, vamos lá comigo. Ele fala assim: olha, eu tenho 80 anos. Barzilai fala: eu tenho 80 anos. A palavra de Deus ela é poética. Ele fala assim: eu já não sinto gosto das coisas, eu já não escuto direito. O que é que eu vou fazer lá no meio do tempo? Eu não vai fazer. Não vou fazer nada lá. Me deixa aqui curtir a minha velhice. Mas como esse no servo, e leva. Tá bom, ele falou, tá bem, o servo, ele levou. Mas Davi, no leito de morte, se lembra de Barzilai e dá um conselho para Salomão: seja bondoso com os filhos de Barzilai. Infelizmente, não há nenhum texto na Bíblia que diga o que Salomão fez com os filhos de Barzilai. Existe uma corrente, aqui não é nada certa, que no versículo 1 Reis, capítulo 4, versículo 15, tem um tal de Ben-Gamé, que ele é de Gileade, e ele se casou com a filha do Salomão, Então o pessoal suspeita que talvez ele, como o Barzilai era de Gileade, talvez tenha correlação, mas eu não vou basear minha pregação nesse texto, tá bom? Porque não há um texto na Bíblia que fale isso. Mas a grande questão de um homem é: quem você é quando está tudo bem? Você sabe reconhecer as pessoas que são boas com você? Quando nós chegamos em casa, quando eu trato aqueles que moram comigo, então, ser homem corajoso, reconhecer quem é bom com você. Ser um homem é reconhecer que você precisa de amizades. Eu sou homem, eu não preciso de ninguém. Não. Todos nós precisamos de alguém. Alguns vão ter mais amigos, outros vão ter... Não, eu vou ser grosso mesmo, porque não importa o que os outros estão pensando de mim. Eu sou assim. Parece o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não, irmãos. Todos precisamos de amizade. Davi precisou de amigos. Um homem sabe reconhecer quem está com você nos tempos difíceis. Um homem forte, ele trata bem a sua esposa. Por que isso? Primeiro Pedro, capítulo 3, versículo 7. O que acontece com o homem que trata mal a esposa? Coloque aí, meu irmão. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Versículo 7. Deixa eu ver. Maridos, vós igualmente viveis a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Não só quer orar, não tem. Davi está dando um conselho que é ser homem para Salomão. Trata bem aqueles que estão contigo, aqueles que são bons contigo, trata bem. Sabe reconhecer aqueles que estão contigo? 1 João, capítulo 2, versículo 1 João, capítulo 2, versículo 21 e 22. Deixa eu ver se eu acertei aqui. Capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 21 e 22. Está comigo.
Eu pensei que ia ser rápido, já são 10 para 9, glória a Deus. Vou acabar 9 horas no ponto, viu? Não se preocupe. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. O 22. E aquilo que pedimos, dele recebemos. Vou fazer uma oração para Deus. Estou com a consciência tranquila que estou tratando bem aqueles que são próximos. Porque volte para o 21, por gentileza. Volte para o 21. Se o coração não nos acusar. Não recebi aquilo que veio do Senhor. O que diz teu coração? Eu não plantei isso, meu irmão. Será? Ser homem é reconhecer também os nossos erros nesse sentido. Tá certo? Mas o que eu quero falar bem aqui, meus irmãos, é que ser bondoso também traz bênçãos. E é isso que Salomão está aprendendo. Você vê uma coisa simples, que Davi está falando com Salomão, mas Salomão está tendo tantas coisas com 4 simples conselhos. Ter coragem para tomar decisão, saber tratar bem aqueles que nos amam. Isso é ser homem. Eu não quero falar aqui com os irmãos de masculinidade, eu não quero falar de testosterona, eu não quero falar dessas coisas. Eu quero falar do básico que a Bíblia nos ensina. Com certeza, em outras pregações, haverá pessoas que falarão disso, porque é necessário a gente resgatar a nossa masculinidade. Eu não estou falando para os irmãos universitários de fazer curso, porque tem até curso para homem alfa, né? Curso para homem alfa, é meio complicado isso. Aprender a ser homem. Tem os lados positivos e negativos, eu não vou entrar no mérito, né? Isso é questão para uma outra pregação. Mas homens de verdade fazem amizade. E a amizade do homem é legal, para encerrar essa parte. Tem uns memes do Instagram, né? Minha base é o Instagram. Uma mulher para confiar na outra. 5 anos de amizade. Ela é sua amiga? Começando a confiar nela. 5 anos de amizade. Um homem para confiar no outro. Você está na estrada, você vê a seta do caminhão. Pode ultrapassar. Acontece isso com o homem. O homem nunca conheceu o caminhoneiro na frente dele. Ele viu que o cara deu a seta e ele falou: ele está falando que eu posso passar, eu vou passar. Parece que pega confiança rápido, né? Acabou de conhecer outro. Eu digo: você é o melhor amigo que eu tenho. Não precisa de muita coisa. Está na nossa característica como fazer amizade. Amém? Vamos passar essa parte e encerrar. Simei, descer à sepultura. Aí vamos encerrar. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim de Bauri, que maldisse com maldição no dia em que Amanaí. É outra coisa. Novamente a guerra de Absalão com Davi. Davi está fugindo. Aí esse Simei, que é filho de Benjamim, assassino, pilantra, sei lá quais são os termos que ele utilizou, e jogava pedras e amaldiçoava. Aí o pessoal, parecia que não tinha medo do exército, né? Aí o pessoal: Davi, deixa ele. Que se Deus permitiu, ele estava ensinando alguma coisa, mas também ele vai ensinar alguma coisa para ele depois. Mas Simei amaldiçoou quando Davi estava fugindo de Absalão. E quando Davi voltou, Simei teve: desculpa, não foi nada, não era isso. Eu estou viciado, eu não queria usar esse termo viciado, falar que eu estou meio fanático não é um termo ruim, mas não são doramas, tá certo? Interessado. Os doramas são dramas coreanos. Os C-dramas são dramas chineses, tá certo? Eu estou interessado em C-dramas. Geralmente são histórias mentirosas. Eu sei que são mentirosas. O cara é bilionário, mas ele está se fazendo de jardineiro porque ele quer provar se as outras pessoas merecem, o dinheiro não. E ele fica lá e sofre durante 3 anos, não fala nada, de repente ele se... É um negócio meio maluco, tá certo? É um negócio meio maluco.
Aí, mas a questão é que eu vejo a falsidade. Você vê a falsidade nesses C-dramas, tá certo? Olha, não me perdoe. No final, quando o cara que sofreu o filme todo se mostra o campeão, aí as pessoas, não, olha, eu não queria te chutar, eu não queria quase te matar. As pessoas chegam a pedir perdão sobre isso nesses C-dramas. Parecia a sinceridade desse meio. Esse meio, quando o Davi estava voltando, eita, foi mal, eu não queria jogar perto de ti. Aí Davi está lá, tá bom, eu não vou te matar não, tá bom? É felicidade, eu não vou te matar. Mas quando a gente vai aqui para o texto, ele fala assim: porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, isso já na volta, certo? E eu, pelo Senhor, lhe jurei dizendo que o não mataria a espada. Agora no versículo 9: mas agora não o tenhas por inculpado, pois és homem prudente, e bem saberás o que lhe hás de fazer, para que as suas cães desçam à sepultura com sangue. Mas eu gosto dessa parte aqui, ó. Pois és homem prudente e saberás. Se mesmo Senhor de idade, você já pensou Salomão chegando e olha, passa a espada nesse cara aí. Olha, o rei está matando um cara humilde. Por que ele não perdoou as coisas do passado? E creio eu que Salomão, já desde essa época, já tinha um tino para a sabedoria. Não certo? Ela só foi aumentada, que o Espírito Santo foi aumentado a ser um negócio exponencial, maravilhoso, gigantesco. Então, o que é que Salomão não mata diretamente Simei? Mas o que é que ele fala? Deixa eu ver se eu encontro aqui o texto. No versículo, ainda em 1 Reis, capítulo 2, no versículo 36. Depois mandou o rei chamar a Simei e disse: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias nem para uma parte nem para outra, porque há de ser que no dia que saíres e passares o ribeiro de Cedron, fica sabendo que serás morto, o teu sangue cairá então sobre a tua cabeça. Ser homem é ser paciente, é não se esquentar na rua para querer brigar. Ah, mexeu comigo, eu vou lá e vou dar um... Você já aprendeu a se desviar de bala? Se você aprendeu a se desviar de bala, pode brigar na rua. Mas se você não aprendeu ainda, ser homem também é saber tomar as decisões certas na hora certa. É saber que se eu estou com a minha família, eu não vou correr a 180 km por hora indo para Salinas. Tomar decisões sábias, tomar decisões prudentes. E ele tomou atitude com Simei. Ele sabia como o Simei era, como era de temperamento. Ele falou: tá bom, não é para descer em paz, então vou deixar ele preso aqui. Aí o Simei: eu não vou morrer, então, olha, o rei é muito fina, vou aceitar. Mas Salomão sabia que o Simei não era qualquer pessoa. Aí o que acontece? O escravo do Simei foge, o Simei sai da cidade e traz os escravos. Salomão sabe, chama Simei: o que foi que eu te falei? Eu não ia te contar, era só ficar aqui. Você saiu, Simei foi morto. Vocês estão vendo como ele foi sábio? Ser homem é tomar também esse tipo de atitude, saber reagir na hora certa, aguentar o que tem para aguentar. Salomão pediu ele para ficar perto, a pessoa sentir aquela agonia. Às vezes nós temos que também tomar e saber, tá certo? O tempo certo, saber o tempo de agir. E isso também é ser homem. Mulher. Vocês viram, irmãos, hoje? Eu não queria falar muitas outras coisas que me chamaram para uma outra sexta-feira, comigo, com essas outras coisas que eu estava pensando, tá certo? Eu posso falar. Mas hoje eu queria esse texto, eu sempre meditava nesse texto. Mas eu continuei lendo ele e falei: meu Deus, isso é ser homem. Porque Davi fala assim: seja homem e faz isso. Então isso é o básico de um homem. Isso é o básico que um homem deve fazer. É ser corajoso para tomar atitude, é saber reconhecer os seus e ser sábios nas suas atitudes.
é ele entender que a vingança do Senhor, ela não é feita de qualquer maneira. Ah, o Senhor deve vingar, eu vou lá e vou fazer tal coisa. Calma, irmão, calma. Jesus Cristo padeceu tanto, teve sabedoria, você não pode aguentar um pouco? Aguenta mais um pouquinho. Seja sábio. Seja sábio ao tomar as suas decisões, porque lá no futuro você vai colher. Amém? Amém. Então, que Deus nos abençoe e que nos possa fazer homens e mulheres de Deus. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos a continuação dessa ministração, uma verdadeira aula. Parte 2, né, irmãos? Irmãos, que bênção. Eu vejo que o Senhor, nesta noite e durante este mês, vai derramar, pastor Salomão, pastor William, irmão Salles, Paulo, um vinho novo sobre a masculinidade, sobre a hombridade dos nossos homens, pastor Miguel. E isso é tão especial para esse tempo que nós estamos vivendo, que a gente vê uma discussão tão grande dentro das famílias, porque os papéis, as posições, as escolhas não estão sendo tomadas com o Senhor, com um temor do Senhor, que é o princípio de todas as coisas. Muito obrigada, pastor. Uma bênção mesmo essa palavra. E eu gostaria de avisar os irmãos que aqui estão, lembrá-los todos que amanhã, às 8 horas, né, minhas irmãs? Nossas amadas irmãs, colunas de oração da nossa Assembleia de Deus Batista Campos vão estar aqui em um momento de consagração, de oração, e toda a igreja está convidada para participar. E às 8 horas vamos estar de joelhos dobrados, orando e buscando uma vez mais a presença do Senhor. Amém? E o mundo hoje está assim, irmãos. Palavra do pastor. Quem já passou por aí no mundo perto de você? Se não foi com você, você conhece alguém que sofreu alguma maquinação, alguma trama coca, né? Dentro da instituição privada ou pública que você está. E precisamos desses ensinamentos. Prudência, sabedoria. E eu quero convidar esse homem sábio de Deus, né, que tanto foi citado aqui, Davi, nosso pastor Salomão, para estar nos encerrando em oração. Davi com a camisa, coragem. E certamente esse jovem homem de Deus tem sido corajoso e forte nos desafios que a vida tem colocado, né? Então, nos encerre em oração, por favor. Queridos, Pai do Senhor, vamos ficar em pé, vamos orar. Que palavra abençoada, olha, palavra muito abençoada. E vamos guardar essa palavra no coração. Falou muito comigo, eu recebo, pastor, uma palavra de direcionamento. Ela é tão simples, mas tão poderosa, sabe, que é importante. E eu também quero estar aqui na parte 2. Sentar, aprender a ouvir. Vamos orar, queridos, também. Senhor, meu Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, aqui na Tua presença, na Tua casa, Senhor, podendo aprender um pouco mais sobre a Tua palavra, sobre tantos ensinamentos preciosos para a nossa vida, Pai. Tenho certeza que o Senhor nesta noite falou aos nossos corações. Receba, Pai, cada louvor entoado aqui nesta noite, Pai, cada oração feita aqui nesse lugar. Pai, abençoa as nossas vidas, as nossas famílias, Senhor, e nos ensina cada dia a caminhar em graça e retidão na Tua presença. Te apresentamos, Senhor, a pastora Jaqueline, pastor Romero, Senhor amado, que estão na frente desta missão tão abençoada. Pai, pastor Romero, que está
em viagem, guarda a vida dele, a sua saída, a sua entrada, seus filhos, Deus, toda a sua parentela. Guarda, Pai, traga-o em paz e segurança. Senhor, e a toda a nossa família, tão prontamente apresentamos uma vez mais, pastor Guilherme, pastora Ruth, que estão passando por esse processo tão delicado. Pai, continua abençoando esta igreja, as nossas vidas, e que possamos, Pai, te glorificar em tudo, e que o seu nome, Senhor, seja exaltado sobre cada um de nós. É o que nós te pedimos, Senhor, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Levante sua mão em forma de receber, queridos, e a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, meu irmão, seja sobre a sua vida, minha irmã, sejam sobre as nossas famílias, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja que assim crê, diga amém. Deus nos abençoe, paz do Senhor. Excelente final de semana a todos os irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá. Você não postou? Esperando a próxima aí. Vou convidar.